A doutora Lily pede ajuda do sagaz Capitão Frank para levá-la à Amazônia em seu barco caindo aos pedaços. Juntos eles procuram por uma árvore ancestral que detém o poder de mudar a medicina para sempre. Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme Jungle Cruise de 2021 e vamos para mais um resumo top! A história começa com a lenda amazônica das lágrimas da lua, uma árvore que supostamente tem o poder de curar qualquer coisa e remover maldições com uma única pétala. Naturalmente, muita gente tentou encontrá-la, mas ninguém foi tão obcecado quanto o conquistador Aguirre, que decidiu que a árvore lhe pertencia antes mesmo de vê-la. Aguirre e seus homens enfrentaram a selva até serem resgatados pelos verdadeiros guardiões da árvore, que num gesto de pura ingenuidade trataram seus ferimentos. Assim que se recuperou, Aguirre exigiu a ponta de flecha, a chave para encontrar a árvore. Os guardiões recusaram. Aguirre fez o que conquistadores fazem, atacou. A selva fez o que as selvas encantadas fazem, lançou uma maldição sobre ele e seus homens, condenando-os a nunca mais sair das margens do rio Amazonas. A cena corta para MacGregor, que apresenta essa história como se estivesse vendendo uma teoria da conspiração. Ele mostra um mapa indicando onde a árvore pode estar e tenta convencer uma sociedade de colecionadores de artefatos a entregar a tal ponta de flecha para sua expedição. O problema? Ele não passa de um porta-voz. Quem realmente escreveu o discurso é sua irmã Lily, que observa tudo lá do alto das vigas, sussurrando as falas como uma diretora de teatro. Quando percebe que MacGregor não tem carisma suficiente para convencer ninguém, Lily decide resolver o assunto sozinha. E enquanto o irmão distrai os membros da sociedade, ela segue pelos corredores em direção à sala de artefatos. No caminho, dá de cara com o príncipe Joaquim, que a confunde com uma assistente perdida e a deixa passar. Lily não perde tempo, invade a sala, troca de roupa para se disfarçar como homem e encontra o caixote com o artefato. Assim que rouba a ponta de flecha, Joaquim entra com um dos membros da sociedade. Ele também está atrás do objeto, e ao notar que foi enganado, vê Lily tentando escapar. A ordem dele é clara: parem essa mulher de qualquer jeito. Mas Lily não é do tipo que espera ser capturada. Em um show de criatividade e habilidade física, ela derruba um por um, provando que, se há algo mais valioso do que a ponta de flecha, é sua capacidade de sair de enrascadas com estilo. No fim, é Joaquim quem leva melhor. Ele lança Lily para fora da janela da biblioteca, como se estivesse jogando o lixo fora. Ela se agarra desesperadamente, mas o príncipe, sempre um cavalheiro, afrouxa a corda da estrutura, arremessando ainda mais longe, direto para a rua. Então, como se não tivesse acabado de tentar matá-la, faz uma proposta: a ponta de flecha em troca de sua ajuda. Lily, sem tempo para negociações, joga a caixa para ele e mergulha dentro de um ônibus que MacGregor conseguiu parar. Joaquim abre a caixa, certo de sua vitória, apenas para encontrar, bem, nada. O membro da sociedade tenta se justificar, mas ao descobrir quem realmente era Lily, o príncipe resolve a situação à moda antiga, matando todo mundo. A cena corta para Lily e MacGregor, arrumando suas malas para a expedição ao rio Amazonas. A missão? Encontrar a árvore e salvar o mundo das doenças. A realidade? Uma aventura perigosa com um roteiro altamente questionável. Rota planejada? Mapas em mãos? Só falta um detalhe: um capitão para levá-los pelo rio. Do outro lado do oceano, na Amazônia, um cruzeiro turístico navega pelo rio. O comandante dessa embarcação mais recomendada do que confiável é Frank, um golpista profissional que transformou a selva em seu próprio parque temático de terror. Seu lema? Convencer os turistas de que tudo na Amazônia pode matá-los, desde cobras venenosas até folhas. E tudo isso só para arrancar mais dinheiro deles. Para completar a fraude, ele até paga uma tribo capitalista para encenar ataques autênticos, pelo menos aos visitantes. Enquanto Frank fatura alto com o medalheiro, Lily e MacGregor chegam à pequena cidade, onde ele opera sua trapaça fluvial. O problema? Eles não estão sozinhos. Os homens de Joaquim seguem cada passo deles. Lily, empolgada para encontrar um capitão, corre direto para Nilo, o dono de praticamente todos os barcos do porto. Mas antes que ela possa negociar, Nilo tem outro assunto para resolver. Ele vai até Frank, que acaba de atracar, e exige que ele pague sua dívida. Como Frank não tem dinheiro nem para um remendo no barco, Nilo faz o que qualquer credor faria: toma seu motor e o tranca, prometendo só devolvê-lo quando a conta for quitada. Separados, Lick e MacGregor continuam sua busca. Lily, no entanto, acaba parando em frente ao escritório de Nilo, ou pelo menos é o que pensa. Na verdade, ela está cara a cara com Frank, e ele, como todo bom vigarista, já viu uma oportunidade chegando. Frank invade o escritório para roubar a chave e recuperar seu motor, mas para não levantar suspeitas,
resolve improvisar, finge ser Nilo. Um golpe de mestre? Talvez, mas Lily aparece do nada e joga uma proposta tentadora. Ela precisa de um capitão para descer o rio e tem dinheiro de sobra. Frank, que nunca recusa uma oportunidade lucrativa, abre a porta. Lily entra determinada e já solta o destino sem rodeios. Frank continua no papel de Nilo e avisa que o lugar para onde ela quer ir é perigoso. Um típico "é melhor você desistir", só para ver se ela desiste. Mas Lily não se intimida. Com orgulho, revela que seu mapa foi desenhado pelo cartógrafo de Aguirre há 400 anos e pertencia ao seu pai, que sempre lhe contava a lenda. Frank segura o riso, ou quase, e sugere outro tipo de aventura. Lily percebe que ele está tentando abrir uma caixa trancada, claramente algo suspeito. Sem pensar muito, ela destranca para ele, sem saber que acaba de facilitar a vida de um vigarista. E assim, Frank decide que o trabalho vale a pena. Ele a leva até um restaurante para acertarem os detalhes. A negociação segue até que McGregor chega, bem, com o verdadeiro Nilo. Lily percebe que caiu em um golpe e se despede de Frank, frustrada. Mas Frank, sempre atento, nota a ponta de flecha pendurado no pescoço dela. Agora ele tem um novo objetivo: convencer Lily a contratá-lo de qualquer jeito. Então ele começa a baixar o preço, garantindo que ninguém além dele possa levá-la até lá. O que acontece em seguida não estava no roteiro. Um jaguar invade o restaurante. Nilo some no ato, um homem sábio. Já Frank, vendo que fugir não é uma opção, protege McGregor e Lily, enfrentando o animal. Com mistura de coragem, truques e um bife estrategicamente posicionado, ele consegue enganar a fera. A cena deixa Lily impressionada. Um homem que enfrenta o jaguar sem piscar pode ser exatamente o tipo de capitão que ela precisa. Então, sem mais delongas, a contrata na hora. Frank pega os irmãos no cais, mas como de costume, a tranquilidade dura pouco. Lily é sequestrada por alguns locais a mando de Joaquim, enquanto Frank parte apressado com McGregor para fugir dos capangas de Nilo. O que ninguém esperava era que Lily fosse ainda mais difícil de segurar do que parece. Com uma fuga digna de filme de ação, ela dribla os sequestradores pelo cais e pouco depois se joga no barco de Frank e McGregor, que agarram no último segundo. Enquanto navegam para longe, Joaquim recebe a péssima notícia: Lily escapou. Sem paciência para incompetência, ele ordena que seu submarino emerja. Ele quer a árvore a qualquer custo, convencido de que seu poder será um trunfo para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Para começar, ele tenta afundar o barco de Frank a tiros. Quando isso falha, ele parte para o plano B, um torpedo. Frank, no entanto, não está disposto a virar a história de pescador. Com uma manobra improvável e brilhante, ele escapa do torpedo e ainda transforma a situação a seu favor. A hélice do submarino se prende em uma corda, arremessando a embarcação contra o cais e destruindo toda a frota de Nilo no processo. Um bônus inesperado. Agora, sem mais interrupções, Frank e seus passageiros seguem viagem rumo à árvore mágica. Enquanto McGregor sofre com calor abrasador, Lily parece uma criança em um parque temático. Ela se encanta com cada criatura que cruza o caminho e filma tudo com sua câmera portátil, incluindo Frank, o capitão que finge não gostar de atenção. Curioso, Frank pega a câmera para testar. O resultado? Um possível interesse por Lily começa a se desenhar. Mas ela não dá muito tempo para divagações românticas. Exige que ele siga por uma rota mais perigosa e, claro, mais rápida. Frank argumenta, resiste, mas Lily vence no cansaço. Mais tarde, Frank ancora o barco para a noite, permitindo que o motor descanse. E por tabela, ele também. McGregor se recolhe cedo, deixando Frank e Lily no convés, onde a conversa flui e a tensão entre os dois começa a crescer. McGregor tem o azar de dar de cara com Próxima, que sem cerimônia o leva direto para o convés. Frank manda a Jaguar se acalmar e ela, toda carinhosa, começa a lamber o rosto de McGregor. O que deveria ser fofo se transforma em um grande problema quando Lily percebe que Próxima não é um predador selvagem descontrolado, mas sim o animal de estimação de Frank. A confiança que ela começava a ter nele se desfaz imediatamente. Afinal, quem confia em alguém que mantém um jaguar como bicho de estimação e não avisa? Enquanto isso, Joaquim decide que, se quer encontrar a árvore, precisa de aliados menos incompetentes que seus capangas. Solução? Recrutar os conquistadores amaldiçoados. Ele chegou ao local onde Aguirre e seus homens ficaram presos pela maldição e, sem medo de filme de terror, despeja um pouco de água do rio sobre o corpo do conquistador. O resultado? Duas cobras emergem da carcaça e, através delas, Aguirre negocia com Joaquim. Em troca da ponta de flecha, eles trabalharão juntos. O acordo é selado. Em um grande erro estratégico para o resto da humanidade, Joaquim liberta os conquistadores. No dia seguinte, Frank e sua tripulação improvável chegam às corredeiras. Lily, como sempre, quer seguir em frente, mesmo que tudo indique que é uma péssima ideia. O barco quase despenca por uma queda monumental, deixando todos aterrorizados, exceto o Frank, que consegue manobrar de volta para as águas mais calmas.
águas. O barco pode ter se estabilizado, mas seus passageiros não. Todos, sem exceção, terminam vomitando pela lateral, incluindo o Proxima, que claramente repensa sua decisão de seguir com esses humanos. Mais tarde, enquanto recolhe madeira para abastecer o motor, MacGregor resolve abrir o jogo. Ele admite que, ao contrário da irmã, não tem o menor interesse em aventuras. O motivo de estar ali, lealdade. Desde que descobriu que era gay, Lily foi a única da família que ficou ao seu lado, e por isso, ele a seguiria até o fim do mundo, ou no caso, até o meio da selva com piratas alemãs e conquistadores zumbis. Enquanto isso, Lily decide que é hora de investigar Frank. Ela invade seus aposentos e encontra algo suspeito. Quando Frank retorna, ela o confronta sobre os mapas e materiais das árvores escondidas em sua cabine, convencida de que ele está atrás do mesmo prêmio. Frank admite que um dia assim foi sua missão, mas há muito tempo desistiu da busca. Sua jornada pela Amazônia começou na obsessão pela árvore mágica, mas ele nunca conseguiu encontrá-la, e no fundo, talvez tenha percebido que não deveria. De repente, o barco é emboscado por uma tribo. Gritos, lanças, caos, o pacote completo. Mas claro, tudo faz parte do show. Frank, sempre um golpista de carteirinha, pagou a tribo para encenar o ataque e manter sua farsa diante de Lily e MacGregor. Ele assume o papel de tradutor entre Lily e o chefe da tribo, conduzindo a conversa como se fosse um diplomata experiente. Só que Lily, empolgada demais, leva o teatro longe demais. O chefe da tribo, já sem paciência para o teatro de Frank, decide encerrar a encenação e revelar a farsa. Lily e MacGregor ficam indignados. Serem enganados por um trambiqueiro já era ruim, mas por uma tribo inteira era o cúmulo. Mais tarde, Lily resolve deixar a raiva de lado e pede ajuda ao chefe para traduzir as inscrições na ponta da flecha. Ele explica que a profecia é mais um enigma do que uma instrução clara. Para encontrar a lágrima da lua, é preciso transformar a água em pedra e remendar um coração partido. A árvore só floresce sobre a rara lua charmosa, que, segundo ele, surgirá em 2 dias. E para chegar até lá, basta seguir a serpente que morde sua própria cauda, um símbolo que Lily imediatamente lembra de ter visto no mapa. Convencida de que pode chegar lá sozinha, Lily decide que não precisa mais de Frank, sem capitães malandros no caminho. Mas o destino, como sempre, tem outros planos. Naquela noite, a vila é atacada pelos conquistadores amaldiçoados, que querem a ponta de flecha. O caos explode. Frank, MacGregor e Lily enfrentam os inimigos, cada um lidando com seu próprio pesadelo. No meio da confusão, um dos conquistadores arranca a ponta de flecha do pescoço de Lily e a entrega a Aguirre. A fuga parece garantida, mas Frank não deixa barato. Ele intercepta o homem e trava uma luta pelo artefato. Aguirre, sem paciência para heróis, apunhala Frank, mas mesmo ferido, o capitão faz seus últimos movimentos, recupera a ponta de flecha e, antes de cair entre as árvores, joga para Lily. O chefe da tribo age rápido, garantindo que Lily e MacGregor desçam em segurança. Antes que Lily possa sequer pensar em voltar para ajudar Frank, alerta: se quiser viver, deve correr e sair do campo de visão do rio. Os conquistadores podem ser imortais, mas estão presos à maldição das águas. Longe dali, eles não podem tocá-la. Lily corre, mas não por muito tempo. As cobras de Aguirre a alcançam e a imobilizam. A situação está prestes a ficar ainda pior quando a selva decide que já viu o suficiente. Como uma força da natureza vingativa, a floresta reage, arrastando Aguirre e seus homens de volta ao rio. Os conquistadores percebem que estão presos naquele ciclo infernal e que precisam de reforços. Um dos homens de Aguirre envia suas abelhas, sim, abelhas mensageiras, até Joaquim para pedir ajuda. Na manhã seguinte, Lily reencontra Frank e, contra todas as expectativas, ele parece estar vivo e bem. Mas há um detalhe incômodo: quando o chefe da tribo e MacGregor aparecem, percebe que Frank tem uma adaga cravada nas costas. Um pequeno detalhe que ele, convenientemente, esqueceu de mencionar. Sem mais como esconder a verdade, Frank finalmente solta a bomba. Ele não é apenas o capitão esperto, mas um dos conquistadores de Aguirre. Antes que possa dizer mais, Lily, sem muita paciência para grandes revelações, simplesmente arranca a adaga do peito dele. Sem sangue, sem ferimento, sem nada. A cena é tão absurda que MacGregor faz o que qualquer pessoa racional faria: desmaia na hora. Mais tarde, Lily acorda o irmão para se despedir. O resto da jornada será apenas ela e Frank. Enquanto isso, no submarino de Joaquim, as abelhas mensageiras chegam, e para o espanto de seus subordinados, Joaquim não apenas recebe os insetos, como também tem uma conversa completa com eles. Ah, sim, porque falar com abelhas agora é algo normal. De volta ao barco, Frank resolve abrir o livro sobre seus últimos 400 anos. Ele conta a Lily que era o melhor amigo de Aguirre e partiu com ele para a Amazônia em busca da lágrima da lua, já que Aguirre precisava salvar a filha moribunda. Frank não era apenas um seguidor qualquer, era o cartógrafo do grupo. Na verdade, foi ele quem desenhou o mapa que Lily carrega. Frank seguiu Aguirre até as profundezas da selva em busca da pétala mágica, mas percebeu que a missão tinha descambado para um genocídio. Assim que viu que Aguirre estava disposto a fazer com a tribo que os curou, o conquistador queria massacrar todos para garantir a posse da árvore. Frank, por algum resquício de moralidade,
impediu que ele matasse a filha do chefe da tribo, que conseguiu fugir levando a ponta de flecha. Em seu último suspiro, o chefe fez o que qualquer vítima de conquistadores deveria fazer: lançou uma maldição sobre todos eles. O tempo passou, mas o rancor ficou. Frank e Aguirre continuaram se enfrentando por séculos, até que Frank teve uma ideia brilhante: aprisioná-lo junto com seus homens em uma caverna, onde a selva não poderia arrastá-los de volta ao rio. Por 300 anos, a selva não só os manteve presos, mas também os consumiu, transformando-os nos monstros que são agora. Lily escuta tudo atentamente e, em vez de entrar em choque, faz uma pergunta mais lógica: o que diabos Frank fez durante 3 séculos? Ele explica que construiu a cidade onde ela o encontrou, fez e perdeu amigos ao longo do tempo, e continuou sua busca pela Lágrima da Lua, construiu seu barco, explorou cada centímetro do rio e, depois de séculos de frustração, decidiu parar. Virou guia de cruzeiros turísticos e passou a lucrar com otários que pagavam para ouvir histórias exageradas sobre o perigo da Amazônia. Entre um golpe e outro, ele também encontrou e cuidou de vários animais abandonados, incluindo sua onça, dando-lhes nomes como Próxima, porque sempre aparecia uma próxima. Enquanto isso, do outro lado da trama, o príncipe Joaquim finalmente alcança MacGregor com seu submarino. Sem tempo para rodeios, ele captura MacGregor e chantageia o britânico para revelar a localização da Lágrima da Lua. MacGregor, sem muitas opções e sem qualquer instinto suicida, aponta o local no mapa. Como toque final de crueldade, Joaquim mata as abelhas mensageiras do conquistador, garantindo que Aguirre não descubra nada antes da hora. Enquanto Frank e Lily seguem para o mesmo destino, Frank revela seus planos. Quando finalmente conseguir uma pétala da árvore, ele terá 2 escolhas e promete escolher a única que finalmente lhe trará descanso. Na manhã seguinte, eles chegam a um obstáculo no rio. Lily, sempre otimista ou teimosa, acredita que finalmente encontrar o ponto onde a água se transforma em pedra, conforme indicado pela ponta de flecha. Frank, mais pragmático, mergulha para investigar e descobre uma câmera antiga com uma alavanca. O problema? O espaço é apertado demais para ele. Ele sobe à superfície e, com seu melhor sorriso irônico, avisa a Lily que a honra de abrir a passagem será dela. Lily entra em pânico. Um pequeno detalhe: ela não sabe nadar. Frank, sem paciência para crises existenciais, a convence de que não há outra opção. Eles mergulham juntos. Ele, já no limite do desespero, encontra a alavanca e a puxa. A porta da câmara se fecha e, sem saída, ela começa a perder o fôlego. Frank, em um momento que poderia ser romântico, mas na verdade é pura necessidade de sobrevivência, dá a ela um pouco de ar com um beijo subaquático. Lily finalmente empurra a alavanca antiga para baixo. Problema resolvido? Não exatamente. Enquanto isso, Frank tem seu próprio inferno particular ao ser atacado por um cardume de piranhas. Com a água ecoando da caverna, Lily percebe que não tem como sair até que tudo esteja drenado. Quando Frank finalmente alcança, achando que ela se afogou, ela acorda e, como agradecimento, dá um belo tapa nele por tê-la deixado presa lá embaixo. Eles se vestem e percebem que finalmente encontraram a localização da árvore. Mas antes que possam comemorar, a água revela mais um problema. Joaquim está ali com MacGregor como refém. Porque, claro, nada pode ser fácil. E como desgraça pouca é bobagem, uma das abelhas do conquistador o seguiu e já está a caminho para informar Aguirre e seus homens. Joaquim, sempre o vilão eficiente, toma a ponta de flecha de Lily e obriga Frank a levá-los até a árvore com seu barco a vapor. Quando chegam, o espetáculo é, como posso dizer, decepcionante. A árvore parece estar morta há séculos. Joaquim, impaciente, exige que Lily a faça florescer, já que ela é uma das poucas que sabem como. Ela, obviamente, se recusa. Frank, sempre negociador, intervém. Ele faz a árvore florescer em troca de uma única pétala. Joaquim aceita, mas, porque vilão que se preze e não dá moleza, mantém MacGregor como garantia. Frank recebe a ponta de flecha de Joaquim e tenta encontrar um jeito de abrir a árvore, mas como nada nessa missão pode ser simples, ele não consegue de imediato. Impaciente e sem tempo para falhas, Joaquim faz Lily ajudá-lo em troca da pétala prometida a Frank. Trabalhando juntos, eles percebem que a ponta de flecha nunca foi uma ponta de flecha, e sim um coração. Seguindo as instruções ocultas no artefato, eles o quebram e descobrem um fragmento mágico dentro dele. Eles pressionam a peça de um lado do relevo e o coração restaurado do outro. A árvore responde na hora. Sob a luz da lua, a magia se manifesta e, de repente, a vegetação morta se ilumina e floresce. Uma cena de tirar o fôlego, sem dúvida, até que Lily atira em Frank. Sim, sem aviso, o capitão cai para o fundo da caverna e Joaquim aproveita a distração para dar a ordem. Seus homens devem colher todas as pétalas antes que a lua charmosa desapareça. Enquanto o caos se instala, Frank se recupera a tempo de salvar MacGregor dos capangas de Joaquim. Com a ajuda de Próxima, porque um jaguar bem treinado sempre é útil, ele retoma o controle do barco. Lily, por sua vez, se joga na árvore e escala o mais rápido que pode para pegar uma pétala antes que seja tarde. No último segundo, ela consegue arrancar uma lágrima da lua, mas não tem tempo para comemorar.
comemorar, pois claro, Joaquim está ali para estragar tudo mais uma vez. Dessa vez, a chantagem é direta, ou Lily entrega a pétala, ou ele e seus homens garantem que nem ela, nem McGregor saiam vivos dali. Mas a árvore, que parece ter um senso de justiça próprio, começa a desmoronar. Lily não pensa duas vezes, solta a pétala e se agarra ao príncipe para se salvar. Ele consegue pegar a pétala antes que ela se perca. Antes que a aventura termine, surge um novo problema. Os conquistadores amaldiçoados chegam à árvore e, sem cerimônia, matam Joaquim. Em seguida, partem para cima de Lily, mas Frank, sempre o estrategista, distrai os inimigos mostrando a pétala e os atrai para si. Ele deixa McGregor na superfície e faz Proximus ficar para protegê-lo, assim como Lily, que cai da árvore ao lado do irmão e assiste a Frank, que se prepara para fazer algo insano, colide seu barco com um antigo monumento. Os conquistadores avançam com tudo para pegar a pétala, e Frank luta contra cada um deles segurando sua posição. No final, ele encara Geary, que implora por uma última chance de conseguir a pétala, mas para sua surpresa, ela já não está mais nas mãos de Frank. McGregor, sem aviso, se adianta e revela que tem a pétala, e agora pode entregá-la a Lily. O barco colide contra o monumento antigo, selando a caverna e bloqueando a entrada de água do rio. Com isso, a selva retoma o controle da situação e dos conquistadores. Um por um, eles são puxados de volta e transformados em pedra, incluindo Frank. A maldição não faz exceções. Lily chega ao local e vê Frank imóvel, condenado a ser parte da paisagem para sempre. Sem hesitar, ela faz o impensável, abandona seu sonho de usar a pétala para salvar vidas e a entrega a Frank, tentando quebrar a maldição, mas nada acontece, nada. Derrotada, Lily parte junto com McGregor, enquanto Proxima fica para trás, recusando-se a sair do local de seu dono. A onça fica sentada ao lado da estátua de Frank e espera. Então, um rugido ecoa. Lily para, vira-se devagar, sem querer acreditar no que está vendo. E lá está ele. Frank está de volta e dessa vez mais vivo do que nunca. Em um segundo, ela corre para os braços dele, emocionada, mas a selva não terminou sua generosidade. Quando olham para trás, percebem que a árvore mágica lhe presenteou com uma segunda pétala. Lily ainda tem uma chance de ajudar outras pessoas. Mais tarde, eles retornam à cidade e, como um pequeno troféu de sobrevivência, entregam a Nilo a pequena jangada que usaram para voltar. Na última cena, todos estão de volta a Londres. Lily e Frank dirigem pela cidade como se nada tivesse acontecido, com Proxima acomodada no banco de trás, pronta para a próxima confusão. Jungle Cruise recebeu reações bem distintas no Rotten Tomatoes. Enquanto a crítica especializada deu uma aprovação de 62%, o público geral surpreendeu com impressionantes 92%. O filme é uma aventura divertida e cheia de energia, claramente inspirada no espírito de Piratas do Caribe. O maior trunfo do filme é a química entre Dwayne Johnson e Emily Blunt, que carregam a história com humor e carisma. A ação é bem dosada e os efeitos visuais entregam um espetáculo colorido. No entanto, o roteiro é previsível e não se arrisca muito, ficando no básico das aventuras da Disney. O vilão de Jesse Plemons é caricato demais, o que tira um pouco do peso da ameaça. Ainda assim, o filme diverte, especialmente para quem curte o tom mais leve e descompromissado. Uma curiosidade interessante é que o filme foi inspirado em uma atração clássica da Disneyland, e Dwayne Johnson foi um dos grandes responsáveis por tirar o projeto do papel. Dito isso, minha nota para Jungle Cruise é 9 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.